Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Fé e da nossa congregação na Zona Leste, a IBFE Leste. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez a fim de servir os irmãos e podermos juntos, embora cada um em sua casa, louvarmos a Deus, bendizer o nome do Senhor, porque Ele merece, porque Ele é digno. Então estou muito feliz de estar aqui e espero que os irmãos também estejam aí motivados em suas casas e desejosos de cantar ao Senhor, de falar com Ele em oração e ouvir da Tua palavra. Então, como de costume, vamos abaixar as nossas cabeças, vamos nos concentrar para este momento de culto, amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te glorificamos, ó Pai, nós exaltamos o Teu santo nome, ó Pai, porque o Teu Cristo é supremo, ó Pai, e Tu revelastes, ó Pai, a glória do Teu Filho a nós, ó Pai. Nós te louvamos por isso. Te agradecemos, ó Pai, porque ó Pai, é diferente, Senhor, da maioria das pessoas, ó Pai. O Senhor nos escolheu, ó Pai, escolheu revelar o Teu Filho a nós, ó Pai. E nós fomos salvos, ó Pai, por isso, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos deu a salvação por meio de Cristo Jesus, ó Pai. E que os nossos corações sejam gratos a isso, ó Pai, e que possamos, ó Pai, da melhor maneira responder, ó Pai, a esta salvação, dedicando as nossas vidas exclusivamente ao Senhor, ó Pai. Eu peço agora por cada irmão meu que está assistindo, Senhor, este culto, que eles possam não somente estar assistindo, mas cultuando a Ti, prestando, ó Pai, devoção ao Teu santo nome, ó Pai, em suas casas, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado sempre. Peço que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um, que o Senhor não permita, ó Pai, que venha faltar nada, Senhor, no lar de ninguém neste momento, por mais difícil, ó Pai, que seja o momento que estamos vivendo, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, sempre reconhecer, ó Pai, a Tua mão, ó Pai, e o Teu cuidado, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos então cantar. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és o Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Contarei e cantarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram guiados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a Ti com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Contarei e cantarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram guiados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. A honra,
a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 4. Com licença, irmãos, eu vou precisar ligar o ventilador, tá muito quente. Bom, irmãos, vamos lá. Hoje nós vamos finalmente encerrar a nossa série em Colossenses, né? Tenho aí buscado trabalhar com os irmãos verso a verso nessa epístola, né? Ou seja, nesse gênero literário que Paulo escreveu a fim de passar a sua crença, né? Aquilo que ele acreditava, como uma resposta ao que nós podemos chamar também de heresia de Colossos, que buscava minar a crença na suficiente obra de Cristo e atingindo pontos centrais da fé cristã, como por exemplo, quem Cristo é, né? Crenças que também poderiam estar negando a divindade de Jesus Cristo. Então Paulo passa então a sua crença respondendo, né, a essa heresia e também, claro, instruindo a forma como os colossenses e também os laodicenses, que são um segundo destinatário, deveriam responder a essa crença correta, ou seja, uma doutrina correta que deveria levar a uma vida correta. E no capítulo de 1 a 2, ele foca nessa questão doutrinária, né? Não buscando trazer um discurso vazio de teoria ou de doutrina, né? Mostrando que é importante sim nós termos um conhecimento correto. Ele gasta do primeiro ao segundo capítulo trazendo uma teologia bem profunda, bem pungente a respeito de quem Cristo é e a respeito do que ele fez, né, da sua obra, para então no capítulo 3 e 4 ele começar a aplicar essa doutrina correta na vida dos seus destinatários. Então, irmãos, vou tentar fazer um breve resumo antes de nós irmos para o texto de hoje, que fica no capítulo 4. Nós começamos lá no capítulo 1, meus irmãos, vendo a apresentação que Paulo faz, e é uma apresentação intercessória, ou seja, Paulo ele faz uma oração de ação de graças e depois faz um pedido a Deus, mostra qual tem sido a sua intercessão a respeito da vida dos colossenses. Então Paulo agradece a Deus por conta
deles estarem vivendo o frescor da nova vida em Cristo, deles terem tido essa experiência da salvação e estarem agora ressuscitados com Cristo da velha vida, né, da vã maneira de dizer, como diz o apóstolo Pedro, e ora então para que eles não fiquem apenas nesse nível raso, né, nesses elementos primários da fé cristã, que são essenciais, são muito importantes, mas Paulo ora a Deus para que os colossenses possam então se aprofundar no pleno conhecimento de Cristo. Então, após Paulo se apresentar e Paulo mostrar as suas intenções, ou através das suas intercessões, Paulo discorre então e de uma maneira bem firme a respeito do que Cristo fez e de quem ele é, dizendo aos colossenses que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E que Jesus Cristo tem, e que Deus fez isso por nós, e por meio de Jesus Cristo, e Jesus Cristo era o único que de fato poderia ter nos salvado, porque ele é criador, redentor e restaurador de todas as coisas, porque por meio dele foram criadas todas as coisas. Eu escolhi esse hino, né, que nós cantamos, não foi à toa, né, porque é um hino que fala a respeito da consagração das nossas vidas àquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Então, após ter falado da divindade de Cristo, de que Jesus Cristo ele é plenamente Deus, né, e ele é aquele que criou todas as coisas, mas também que redimiu, que resgatou toda a sua criação do pecado, e prepara ela então para uma restauração final. Ele é o Senhor das nossas vidas. E Paulo depois termina o capítulo 1 dizendo o quanto ele se esforça e o quanto ele se alegra de poder batalhar pelo mistério do Evangelho, que é Jesus Cristo revelado, né, a todas as pessoas, tanto judeus e gentios. Depois Paulo no capítulo 2 começa a atacar de fato essa doutrina errada que estava sendo pregada em Colossos, que buscava trazer práticas e maneiras de se pensar, conhecimentos outros que não o conhecimento do Evangelho, que não aquele revelado, né, por meio das Escrituras, que traziam uma maneira errada de se pensar a respeito da pessoa de Cristo e da maneira com a qual os colossenses deveriam viver. Doutrinas que traziam leis dietéticas, ou seja, coisas que deveriam ou não deveriam ser comidas, dias a serem guardados ou não, e um monte de elementos daquilo que nós chamamos de um proto-gnosticismo, ou seja, uma religião que já começava a surgir aqui, mas que foi depois desenvolvida anos depois, que falava a respeito de uma divisão entre matéria e espírito, e fazendo com que os colossenses viessem a desvalorizar os aspectos materiais da vida, né? E então deveriam viver uma vida ascética, né? E se entregar então a essas muitas regrinhas para poder alcançar algum nível de espiritualidade elevada, né? Como se a obra de Cristo não tivesse sido suficiente para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do amor de Deus. Então Paulo ele mostra que a salvação então vem por meio de Jesus Cristo e não por meio dessas heresias misturadas com elementos de filosofia, com elementos judaizantes, com elementos do paganismo daquela época, com a heresia de Colossos, né? Que até hoje a gente não consegue ter certeza ainda de como era essa heresia, mas Paulo deixa bem claro que ela era uma heresia e que ela precisava ser abandonada, e que o conhecimento pleno a respeito de quem é Cristo Jesus e o que ele fez por nós na cruz nos é suficiente para que possamos não somente ser salvos, mas nos mantermos salvos até a segunda vinda de Jesus Cristo, quando todas as coisas, inclusive nós, estaremos sendo restaurados e viveremos para sempre com Jesus em sua glória e majestade. Então, irmãos, no capítulo 3, Paulo começa a aplicar esse conhecimento, mostrando então, nos primeiros versículos do capítulo 3, que esse conhecimento, essa fé em Jesus Cristo e na sua suficiente obra deveria mudar a nossa maneira de pensar,
fazendo com que nós abandonássemos uma maneira mundana, né, e pecaminosa de pensar e colocássemos as nossas mentes nas coisas que são do alto. Né? E isso faria com que nosso comportamento fosse mudado e nós buscássemos então abandonar o velho homem e agora nos revestirmos das virtudes de Cristo e buscarmos ter uma vida virtuosa. E essa vida de cultivo das virtudes deveria ser expressada na mente do crente, no comportamento do crente, na vida em comunidade, ou seja, na igreja local e também na família e nas relações de trabalho, que foi por onde nós caminhamos. E então nós chegamos então no capítulo 4, né? A nosso último sermão se encerrou no capítulo 1, mas nós já podemos ver durante toda a carta de Colossenses que esse conhecimento da supremacia de Cristo e da suficiência da sua obra é algo que deve atingir a vida do crente por inteiro. Não há nenhum aspecto da vida do crente ao qual ele não deva dedicar ao Senhor, e não somente dedicar, mas dedicar de uma maneira exclusiva. Exclusiva. E então agora, na sua despedida que ele faz no capítulo 4, ele nos dá marcas, maneiras dessa comunidade e desses crentes, tanto individual quanto coletivamente, continuarem a expressar que Jesus Cristo é supremo e é Senhor das suas vidas. E ele dá então essa saudação final, dando ainda mais duas exortações, e ao se despedir e fazer uma lista dos seus muitos companheiros ministeriais e as qualidades deles, Paulo então consegue nos passar bons exemplos a serem seguidos e situações as quais nós deveríamos buscar gerar no meio da nossa comunidade. Então essa pregação de hoje, meus irmãos, ela nos atinge sim individualmente, a cada um que está ouvindo, mas nós também devemos pensar nessa pregação, neste sermão hoje, a nível de igreja local e vermos o quanto nós precisamos obedecer a palavra de Deus como crentes, para buscarmos então nas nossas atitudes como igreja local expressar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Ele é o dono da nossa igreja e que tudo que nós fazemos tem o intuito de expressar a supremacia de Jesus Cristo. Uma dedicação exclusiva de vida. Então vamos ao texto. É um texto um pouco longo, né? Mas vamos lá. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de que falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou lhe envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. E sua companhia vos envio Onésimo, aquele da carta de Filemon, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo, né, a minha cura, meu alívio. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, aquele Epáfras do capítulo 1, o pastor, o plantador da igreja de Colossos, né? Que é dentre vós, servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. E também Demas. Demas é uma pessoa que nós já não temos muitas informações sobre ele. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa,
e à igreja que ela hospeda em sua casa. E, uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que também seja lida na igreja de Laodicenses, e os dos de Laodiceia lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Oremos. Senhor, ajuda-me a ser preciso, ó Pai, nessa exposição final, para que meus irmãos consigam, Senhor, absorver o máximo, Senhor, o melhor, ó Pai, para que eles possam ter as suas vidas edificadas, ó Pai. Que em nome de Jesus os meus pecados, as minhas dificuldades e também o formato online não seja, Senhor, um empecilho para que os meus irmãos sejam aperfeiçoados na Tua verdade. É isso que importa. O que importa, Senhor, no final das contas é isso. É o Senhor ser glorificado através de vidas que são edificadas pela Tua palavra. Então eu peço, ó Pai, para que o Senhor venha a trazer, ó Pai, sucesso nesta ação, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo atinja, Pai, os objetivos aos quais eu e nenhum outro pregador conseguimos atingir, ó Pai, que é mudar os corações, ó Pai. Essa é a minha esperança, ó Pai, de que, ó Pai, aquilo que eu não posso, ó Pai, o Senhor pode, ó Pai, e eu confio em Ti. Ajuda-me e ajuda os meus irmãos, ó Pai, a serem transformados por meio da Tua palavra, para que a nossa comunidade, Senhor, seja edificada e possa expressar, ó Pai, através de uma vida de perseverante oração, de testemunho sábio e também, Senhor, de efetivo engajamento na obra do Senhor, ó Pai, que a nossa comunidade possa expressar o senhorio de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema dessa noite é a supremacia de Cristo e o engajamento dos santos na obra do Evangelho. A supremacia de Cristo e o engajamento dos santos na obra do Evangelho. Irmãos, no capítulo 3, como eu já disse, Paulo está trazendo aplicações à vida dos colossenses e dos laodicenses, não só no aspecto individual, como também familiar e de comunidade, ou seja, um aspecto de igreja, de convivência dos irmãos, né? Então ele conclui no capítulo 4, dando duas ordens para que eles fossem perseverantes na oração, e essa ação tem que ser uma oração vigilante, ou seja, uma oração que acontece a todo tempo e regada de ações de graças. E um outro aspecto que Paulo quer passar para os seus destinatários é que essa oração ela deve ser acompanhada de súplicas a respeito do progresso do Evangelho, a respeito de oportunidades que Paulo e sua equipe precisavam ter para poderem dar publicidade à salvação em Cristo Jesus, para que eles pudessem ter oportunidades para pregar cada vez mais. Então essa oração não era orações a respeito de aspectos simples e materiais da vida do crente ou de sua família, mas era uma oração com toda a intencionalidade, a fim de realmente unir os irmãos em oração e colocá-los juntos na batalha de Paulo e de sua equipe, que era proclamar o evangelho a toda criatura. Então ele deixa essa ordem para que eles venham a perseverar na oração, e que essa oração deveria ser, então, com súplicas a respeito das ações missionárias de Paulo. Depois, Paulo ainda nesse tom missional fala que eles deveriam se portar com sabedoria para os que são de fora e aproveitando todas as oportunidades. E que isso deveria ser manifesto na maneira como eles se comunicam, sendo pessoas que utilizam linguajar gentil, sendo pessoas que são, de fato, pessoas que sabem se comunicar de uma maneira piedosa, né? Uma palavra sempre agradável, temperada com sal, para que sabeis responder a cada um. E com certeza essa maneira de falar, esse porte para com os de fora, ele está falando a respeito de pessoas que não são crentes. Esse termo, com os que são de fora, era comum, por exemplo, os judeus falarem isso a respeito dos gentios, e pode ter sido um linguajar também usado, né, no contexto agora da igreja, né, que
que acaba de surgir para se referir com aqueles que não fazem parte da igreja de Cristo. Não outros crentes, mas pessoas que de fato não são crentes e que precisavam então conhecer a respeito de Cristo Jesus e a maneira como o povo de Deus vive no mundo e a sua vida é um testemunho vivo e a maneira também como o cristão fala, como ele se comunica, como ele se dirige e como ele usa bem nas oportunidades também é uma maneira dele expressar a supremacia de Cristo para as pessoas que não conhecem a supremacia de Cristo. E depois ele faz esse relatório, essa lista de muitos dos seus amigos e a maneira como esses seus amigos, esses seus, melhor do que amigos, o termo companheiros de ministério, né? Como esses companheiros de ministério têm se ajudado e se engajado, né, na obra missionária. E é interessante ele passar uma lista tão grande, é a maior lista de Paulo nas suas cartas. Embora seja uma carta tão pequena, é uma lista muito grande, são muitos versículos. Né? São mais de 10 versículos, são 11 versículos mais precisamente. Nenhuma carta grande como a de Romanos, ele foi tão extenso nessa saudação final. E o que pode inferir que ele queria realmente passar uma lista de pessoas confiáveis para que os colossenses, que era uma igreja relativamente nova e que estava sendo atacada por muitos falsos mestres, essa igreja pudesse ter uma relação de homens de confiança aos quais essa igreja poderia consultar a respeito da sã doutrina, porque eram homens que estavam engajados na obra do evangelho e caminhando junto com Paulo. Então essa lista nos dá muitos bons exemplos de engajamento na obra do Senhor, mas ela também nos dá, infere que Paulo estava realmente querendo mostrar pessoas de confiança a qual os colossenses e também os laodicenses e a igreja de toda aquela região, porque era uma carta que tinha o intuito de ser realmente replicada, né, e pregada em todas as regiões. Era uma lista de homens confiáveis. Então, meus irmãos, após Paulo dar essas duas orientações e passar essa lista de homens confiáveis, ele tinha a intenção, então, de dar uma orientação final para que a igreja pudesse se engajar na obra do Evangelho. E o que isso tem a ver conosco? Dessa mesma forma que Paulo motiva essa igreja, nós também devemos nos motivarmos, irmãos, por essas palavras de Paulo, que são palavras de Deus, para que possamos nos engajar na obra do Evangelho de uma maneira mais efetiva. E o tema dessa noite é a supremacia de Cristo e o engajamento dos santos na obra do Evangelho. E a ideia central desse sermão, meus irmãos, é que uma comunidade engajada na obra do Evangelho, ela demonstra a supremacia de Cristo através de uma vida de oração perseverante, testemunho sábio e ação ministerial efetiva no reino de Deus. Paulo desejava que os colossenses fossem ativos na obra do Senhor. Meus irmãos, muito tem se falado sobre disciplinas espirituais, nós temos uma EBD sobre isso. Pastor Flávio tem sempre batido nessa mesma tecla que da disciplina espiritual principal, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas esse aspecto individual da vida cristã, embora muito importante, ele não é tudo. Digamos que ele é o principal. Sim, nós devemos ter vida com Deus e amarmos a Deus sobre todas as coisas, mas nós também amamos ao próximo. E esse amor ao próximo é demonstrado nos nossos relacionamentos e no nosso engajamento com a obra do Senhor. Não adianta só você ser uma boa pessoa e um bom crente que só assiste culto e não faz mais nada. Você precisa se envolver na obra do Evangelho. E esse era o desejo de Paulo, que os colossenses não só fossem alimentados por um conhecimento correto a respeito de Jesus Cristo e a respeito da obra de Jesus Cristo, mas que eles também se envolvessem, assim como a equipe de Paulo se envolvia. Que eles fossem de fato engajados de uma maneira efetiva no reino de Deus. Então, meus irmãos, a pergunta principal dessa noite é: de que maneira uma comunidade prova que está engajada na obra do Evangelho? De que maneira que uma comunidade prova que está engajada na obra do Evangelho?
E nós podemos ver isso no versículos 2 a 4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos o ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Então, meus irmãos, essa é a primeira maneira que Paulo orienta que os colossenses se engajem na obra do Evangelho. Quando a igreja ora de uma maneira perseverante e missional. Esse é o primeiro ponto. De que maneira uma comunidade prova que está engajada na obra do Evangelho? Quando ora de maneira perseverante e missional. Perceba que ele instrui os colossenses a estarem sempre em oração, que deveria ser uma ação vigilante, com oração de graças, mas que também fosse uma oração carregada de súplicas para que a igreja pudesse ter oportunidades, para que Paulo pudesse ter oportunidades de pregar o evangelho para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, dessa mesma forma, nós como igreja do Senhor precisamos ser perseverantes nas nossas orações. A oração é algo que deve estar na nossa igreja sempre, de uma maneira vigilante e de uma maneira perseverante. E perceba, meus irmãos, que essa oração aqui não é qualquer tipo de oração. Ela é uma oração que de fato louva a Deus, agradece a Deus por todas as coisas e que suplica para que o reino de Deus avance. Então, meus irmãos, esse primeiro ponto não é somente sobre que nós devemos orar. Acho que todos nós sabemos que nós devemos orar. Mas fala a respeito de como deve ser essa oração. Ele ressalta que ela deve ser com ações de graças, meus irmãos. Com ação de graças. Meus irmãos, como há um desnível tão grande nos nossos momentos de oração em comunidade em relação a pedidos de oração e agradecimentos. Os irmãos conseguem perceber? Nós temos pedidos 1000 e agradecimentos poucos. Nós precisamos muito mais, irmãos, agradecer a Deus do que pedir, porque nós já temos tudo o que nós precisamos. Não que nós não devamos pedir as coisas ao Senhor. Nós precisamos pedir as coisas ao Senhor, mas todos os dias o Senhor nos abençoa. E será que nós temos sido de fato gratos com Ele nas nossas orações? Nós devemos focar nos agradecimentos, meus irmãos, porque por mais lutas que tenhamos, a graça de Deus e as bênçãos do Senhor são sempre maiores nas nossas vidas. E perceba também, meus irmãos, que essa oração vigilante e cheia de ação de graça, ele fala que ela precisa também ter súplica e pedido. Mas ele não fala que é pra gente orar por emprego, que é pra gente orar por familiar que tá doente, que é pra gente orar pela situação tal, X ou Y. Não que nós não devamos, meus irmãos. Nós devemos sim fazer esses tipos de oração. Mas aqui, Paulo, embalado pelo tema da supremacia de Cristo, e isso sendo, esse mistério sendo revelado aos judeus e gentios, ele fala: orem por missões. Orem para que haja novas portas, para que Deus abra portas, para que Deus dê oportunidades do evangelho ser pregado a todas as nações. Meus irmãos, nós estamos, além de não estarmos sendo devidamente gratos nos nossos momentos de oração, será que nós temos orado para que o reino avance? Será que nós temos orado pela situação dos nossos missionários? Será que nós temos orado para que portas e portas sejam abertas, para que mais pessoas possam conhecer desse maravilhoso e supremo Cristo que nos salvou e a quem nós adoramos? O principal disso tudo, meus irmãos, é que Paulo está querendo mostrar que essa vida de oração da comunidade tem que ser uma vida de oração que não é egoísta, ela não é centrada em si mesmo, mas ela é centrada em Cristo Jesus, porque ela é com ações de graças, e ela é centrada no progresso do reino de Deus por meio da proclamação do Evangelho. Meus irmãos, de que maneira uma comunidade prova que está engajada na obra do Evangelho? Quando ela ora de uma maneira perseverante e missional. Meus irmãos, nós precisamos ser perseverantes nas nossas orações, orarmos mais, agradecermos mais e orarmos por missões, orarmos pela vida dos nossos missionários.
não somente aqueles que nós ajudamos diretamente com as nossas ofertas, mas pela situação da proclamação do Evangelho no mundo todo, pela igreja perseguida. E meus irmãos, a nossa igreja precisa orar mais. Eu preciso orar mais. E me dói ao coração quando eu não posso participar do culto de oração devido aos meus compromissos de estudo, né? Tanto da faculdade quanto também do preparo para o material que eu produzo para os irmãos, né? Os sermões e as aulas de EBD. Mas me dói não poder participar, porque eu gosto. Eu fui ensinado pela minha mãe. Minha mãe era uma frequentadora assídua do culto de oração, que era quarta-feira também, inclusive, na nossa igreja em Taubaté. Então eu fui ensinado a respeito dessa importância de orarmos em casa, mas também orarmos em comunidade. E muitos dos irmãos podem estar presentes no culto de oração, mas não estão. Eu não sei o que estão fazendo. Se você de fato não está ocupado em coisas relacionadas à subsistência da sua família, como um trabalho e o estudo, coisas que de fato não podem ser colocadas de lado naquele momento do culto, o que você está fazendo que não está na igreja orando? Aí você fala assim, mas Vinícius, é o deslocamento, é algo difícil. É online. Nós temos os nossos cultos online e temos pessoas que podem participar e não estão participando. Isso é terrível. Então, se nós não temos uma comunidade engajada na oração em comunidade, quanto mais teremos uma comunidade que preza pela ação de graças e que ora por missões. Se tem uma súplica que é importante, se tem um pedido de oração que é importante, Paulo está deixando claro aqui, é a proclamação do Evangelho. É para que hajam portas abertas ao Evangelho. E para que esses missionários tenham a oportunidade de pregar e de pregar da maneira adequada. Ele fala para que eu manifeste, ou seja, manifeste o mistério de Cristo como devo fazer. Primeiro ponto, meus irmãos, de que maneira uma comunidade prova que está engajada na obra do Evangelho? Quando ela ora de maneira perseverante e missional. Precisamos orar, precisamos ser agradecidos nas nossas orações e precisamos orar por missões. Mas não é só isso, não é só orar. No versículo 5 e 6 nós vemos: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, ou seja, aqueles que não são crentes. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aqui ele fala sobre testemunho de vida. Uma igreja, uma comunidade que prova que está engajada na obra do Evangelho, ela prova isso quando os seus membros vivem de maneira sábia no mundo. Meus irmãos, isso é um tema muito sensível. Porque, pela falta de conhecimento bíblico, cada um acha que sabe a maneira como deve viver. E é muito fácil que uma igreja tenha em seu hall de membros, não só no hall de membros, mas também pessoas engajadas em atitudes, em ministérios na igreja, até mesmo ministérios de liderança, mas que quando chega a segunda-feira, vive igual um diabo. É muito possível isso. Que não saibam se portar como convém aos santos. Que não buscam se despir do velho homem e cultivar as virtudes de Jesus, como foi ensinado no capítulo 3. Pessoas que gostam de entender a espiritualidade cristã como somente uma ida à igreja ou apenas o cumprimento de alguma função dentro da igreja. E não compreende que Jesus Cristo é supremo e dono de todas as coisas, inclusive da nossa vida e da maneira como vivemos. De que maneira uma comunidade prova que está engajada na obra do Evangelho? Quando os seus membros vivem de maneira sábia no mundo. E ele fala: portai-vos com sabedoria para os que são de fora.
Que sabedoria é essa? Sabedoria bíblica. Mais especificamente aquela revelada em Provérbios e em Eclesiastes, ou seja, é o crente verdadeiro, o membro de igreja saudável é aquele que teme ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas aqueles que não são sábios, eles desprezam a sabedoria e o ensino. É importantíssimo para uma igreja engajada na obra do Evangelho ter membros que oram, mas ter membros que vivem o Evangelho no seu dia a dia. Pessoas que buscam se comportar de uma maneira digna do Evangelho, digna do Senhor. Percebam, os irmãos estão lembrando dos sermões anteriores, foi essa a intercessão de Paulo, que eles pudessem viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, no capítulo 9, no capítulo 1, versículo 9 e 10. Ou seja, eles transbordam o conhecimento de Cristo a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então é uma igreja que prova que está engajada na obra do Evangelho, é uma igreja que não permite que seus membros vivam à sua maneira, mas que eles vivam à maneira de Deus e sejam sábios e dão um bom testemunho. E esse testemunho, Paulo mostra aqui que ele é muito focado também na maneira como o crente se comunica. E ele sabe responder às pessoas. E ao que me parece, é uma resposta que não tem só a ver com assuntos teológicos, mas é do dia a dia. Ele aproveita as oportunidades no convívio que ele tem com os não crentes. Ele sabe se comportar de uma maneira que agrada ao Senhor, tanto no seu comportamento quanto no seu falar. Meus irmãos, é muito comum que os crentes eles saibam o que eles não devem fazer. As famosas regrinhas de que você não toque isso, não coma aquilo, não faça isso, não beba aquilo. Mas é impressionante como os crentes, muitos deles não sabem viver. Eles sabem aquilo que é proibido, mas eles não sabem aquilo que é o dever deles como cristãos, que é viver de uma maneira que glorifica a Deus e que no seu convívio com os não crentes, ele possa mostrar que ele serve a um Deus que está vivo. De que maneira uma comunidade prova que está engajada na obra do Evangelho quando seus membros vivem de maneira sábia no mundo? De que maneira você tem vivido, meu irmão? Quando você chega do culto domingo, não precisa chegar segunda-feira. Quando a gente vai falar de testemunho, a gente fala do segunda a sábado, né? Não. Quando você chega domingo na sua casa, no que você tem aplicado o seu coração? Quem de fato você adora? Porque talvez você fale assim, mas Vinícius, eu sei de muita coisa. Eu tenho conhecimento pleno de Jesus Cristo. Eu sei que Ele é supremo, eu sei que Ele é divino. Eu sei que Ele é Senhor sobre cada aspecto do mundo, do universo e também da minha vida. Mas, meu irmão, aquilo que você acredita, não é... Eu vi essa frase hoje, eu vou parafrasear ela. O que de fato importa, meu irmão, aquilo que você acredita de fato, a sua fé, não é manifestada por aquilo que você sabe. A sua fé se manifesta por aquilo que você ama. Por aquilo que você ama. É muito capaz que nós consigamos conhecer a Deus e não amá-lo acima de todas as coisas. Eu sei que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse sermão sabem que Jesus Cristo é supremo. Que a maioria dos meus irmãos sabem que Jesus Cristo é divino. A maioria dos meus irmãos que estão ouvindo esse sermão são crentes, não são não crentes, conhecem a Jesus, mas a pergunta é, além de saber, você tem amado a Jesus Cristo em todas as coisas? Você tem dedicado cada dia, cada fazer da sua semana a Jesus Cristo?
É isso que é viver de uma maneira sábia no mundo, é mostrar para as pessoas que você não está solto, mas que você tem um dono, e o dono da sua vida é Jesus, porque você não faz aquilo que você quer, você faz aquilo que Jesus Cristo determina que você faça. Você não é um libertino, você é um escravo de Jesus. Então é imprescindível para uma comunidade engajada na obra do Evangelho ter membros que de fato vivem o Evangelho e testemunham a sua obra. E meus irmãos, nós precisamos vigiar nisso, para que nós possamos de fato dar um bom testemunho. E também precisamos nos ajudar nisso, porque muitos irmãos podem não estar dando um bom testemunho na sua vida, e ninguém está os avisando disso, porque não tem praticado aquilo que eu trabalhei com os irmãos no capítulo 3, versículo 12 a 17, que é o aconselhamento mútuo, a exortação mútua, de chegar no irmão que está errado, na irmã que está errada, e falar assim: você precisa mudar o seu caminho, se arrepender dos seus pecados, mudar de vida, parar de praticar isso que você está praticando, e vem comigo e vamos juntos, porque não há quem não tenha pecado. E venha comigo e vamos juntos lutar para vivermos uma vida que agrada ao Senhor, tanto como indivíduos como comunidade. De que maneira uma comunidade prova que está engajada na obra do Evangelho? Quando os seus membros vivem de maneira sábia do mundo. E meus irmãos, o terceiro ponto dessa pregação, que é essa lista extensa do 7 ao 18, nós podemos ver o seguinte, que uma das maneiras que uma comunidade prova que está engajada na obra do Evangelho é quando os seus membros agem efetivamente no reino de Deus. Quando os seus membros agem efetivamente no reino de Deus. Como eu disse, a igreja precisa orar, a igreja precisa que seus membros dêem um bom testemunho, mas só isso não é suficiente. Nós precisamos colocar a mão na massa. E era isso que a equipe de Paulo fazia. Eles colocavam a mão na massa. E no versículo 7 a 9, ele fala a respeito de como Tíquico e Onésimo faziam esse trabalho de prestação de contas. Ou seja, agir efetivamente no reino de Deus tem a ver também com essas atividades ministeriais. E aqui era uma atividade que Tíquico e Onésimo faziam. Eles ministravam a igreja e eles também serviam como informantes de Paulo, ou seja, tinha prestação de contas nessa obra do reino de Deus. Não era o que Paulo fazia à torto e direito, mas ele sempre buscava ali engajar os seus cooperadores nessa obra. Outra coisa também, meus irmãos, que eu achei interessante, que ele fala no versículo 10, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Marcos é aquele que no capítulo 15 foi um motivo, no capítulo 15 do livro de Atos, foi um motivo entre uma discussão entre Paulo e Barnabé, que fez com que Paulo e Barnabé tivessem ali uma separação. Não sabemos ao certo o motivo o problema que Marcos gerou há anos atrás. Mas aqui em Colossenses, Paulo recomenda Marcos. Paulo fala que eles recebam, acolhei Marcos e recebam ele como um dos seus cooperadores na obra do Evangelho. Ou seja, o conflito foi resolvido, não tem ressentimento. Se Marcos não tivesse mudado, se a situação entre Paulo e Barnabé, esse problema entre os três não tivesse sido solucionado, eles não poderiam estar agindo efetivamente no reino de Deus. Então isso nos diz que membros que agem efetivamente no reino de Deus, eles buscam resolver os seus conflitos e eles seguem juntos na obra do Senhor sem ressentimento. Nós precisamos resolver os nossos problemas internos. Nós não podemos deixar passar
as estranhezas, as inimizades, os mal entendidos, aquelas nuvenzinhas negras que ficam no ar, na cabeça dos irmãos em algumas situações. Essas coisas precisam ser resolvidas, porque às vezes a igreja não está frutificando, às vezes ela não está efetivamente aplicada no reino de Deus por conta desses conflitos, por conta desses marcos, Paulo e Barnabés brigados ali, que não resolvem os seus problemas. Então esse versículo 10 revela para nós que eles resolveram isso, e agora aquele que foi um motivo de briga é recomendado por Paulo na obra do Senhor. E no versículo 11 ele fala, Jesus, conhecido por justo, não é Jesus Cristo, é outro judeu convertido, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Eles têm sido meu remédio, meu alívio. Ou seja, eram pessoas que cooperavam diretamente e pessoalmente na obra do Senhor. Não é um apoio à obra do Evangelho à distância. É um apoio, é colocar a mão na massa. Eles estavam ali pessoalmente, presentemente. Como você tem se envolvido? Espero, meu irmão, que você não seja aquele crente que chega atrasado e vai embora mais cedo, porque não quer ter contato com ninguém, ele só quer assistir o culto ali e ir embora rápido e não quer se envolver com ninguém, não quer se envolver com o problema de ninguém, não quer saber o que a igreja precisa. São pessoas que não buscam uma igreja para que um local onde você possa servir, mas sim um local para que você possa ser servido. Isso é muito ruim, isso é uma postura totalmente inadequada àquilo que se espera de um crente em Cristo Jesus, porque o crente deve ser um servo. Então perceba que nesse versículo 11 eram pessoas engajadas de uma maneira pessoal e direta. E no versículo 12 e 13, meus irmãos, fala, saúdo-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele eu dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Ou seja, aqui mostra o bom relacionamento que Paulo tinha com Epáfras, e que Epáfras era um pastor muito cuidadoso. E Paulo também, e eles eram unidos na mesma oração. Perceba a semelhança dessa oração de Epáfras e a oração mostrada no capítulo 1, onde Paulo fala que desejava que eles pudessem serem perfeitos e serem plenamente convictos a respeito da vontade de Jesus. Ou seja, era uma liderança alinhada. Esses membros que agem efetivamente no reino de Deus possuem dentre eles, essa comunidade, uma liderança completamente alinhada e harmoniosa, onde eles estão juntos no cuidado das ovelhas e partilham da mesma oração, que é que o seu povo, que querem que o seu povo amadureça e cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, uma comunidade que os membros agem efetivamente no reino de Deus, ela é impossível de acontecer se não houver uma liderança harmoniosa e engajada na mesma oração. Líderes que de fato desejam que o seu povo cresça, que não sejam dependentes deles, mas que sejam dependentes de Jesus. Então é importantíssimo uma liderança cuidadosa e unida na mesma oração. E é isso que eu compreendo como aplicação no versículo 12 e 13. E depois no versículo 14 ele fala de Lucas, o médico amado, e também Demas. E é engraçado que Lucas ele vira crente, né? Ele era um gentil, ele não fazia parte dos da circuncisão, e ele era um médico, e agora que ele virou crente, ele não deixou de ser médico. Então, com certeza, Lucas, nós podemos ver que ele tinha a sua função ali, era um excelente escritor, e escreveu de uma maneira monumental o evangelho o seu evangelho que leva o seu nome, e o livro de Atos, um dos melhores gregos que nós temos no Novo Testamento, e faz com que alguns estudiosos achem que ele é até o autor de Hebreus, por conta de um grego tão bem escrito, ou seja, era um homem muito capaz.
né? Era um homem letrado e também conhecedor na medicina. Isso mostra que a sua profissão, a sua capacitação profissional, os seus conhecimentos acadêmicos podem e devem ser usados no reino de Deus. Uma comunidade que age efetivamente no reino de Deus são com os membros que utilizam a sua profissão e as suas capacidades profissionais. O que você sabe fazer? Você sabe administrar? Você sabe cuidar de finanças? Você sabe cozinhar? Você sabe limpar? Perceba que tudo aquilo que nós fazemos no mundo de bom, nós podemos fazer também dentro da igreja e isso abençoa o povo de Deus. Bons administradores, bons músicos, bons cozinheiros, bons professores. Então, meus irmãos, tudo aquilo que você aprende de bom na área profissional, você pode e deve usar para o reino de Deus. Então procure saber naquilo que você pode ser usado dentro da igreja. E no versículo 15 e 16 nós vemos: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses, e os de Laodiceia lede-a igualmente também. Ou seja, não tem um bairrismo aqui. Não tem aquela coisa de tipo assim, é só a igreja de Colossos que nós vamos servir. Não, Paulo ele quer que essa carta seja lida em tudo que é lugar. Na igreja, na casa de Ninfa, entre os laodicenses, em tudo que é lugar que eles pudessem levar essa epístola mostrando que o reino de Deus é muito maior que uma igreja local. A igreja local ela é uma expressão do reino de Deus. Mas o reino de Deus é algo muito maior, mostrando então que uma igreja engajada no reino de Deus, ela possui membros que sim servem primeiramente na igreja local. A igreja local é preferência, mas que ela também compreende que o evangelho deve ultrapassar as barreiras da igreja. E ela busca servir a Deus em tudo que é lugar que ela puder. Ela não se limita, o membro de uma igreja saudável, ele não é necessariamente um bairrista, onde ele só defende e só serve na sua igreja. Então é importante que o crente, claro que na medida do possível, sabemos que temos muitos afazeres, temos nossos lares para cuidar, né? Os pais de família têm as suas esposas e filhos para cuidar, mas sempre que possa, que você puder, busque também abençoar outras comunidades e outros ministérios. Nós temos aqui entre nós, por exemplo, o Ministério Fiel, que muitas vezes precisa de cooperadores, de voluntários. A ABCB, que também precisa de voluntários, que inclusive a ABCB, ela vive de trabalhos voluntários, né? O Ministério Ler do nosso irmão Fábio, muitas das vezes ele pode estar precisando de pessoas ali para servirem como voluntários no seu ministério, né? E muitas outras instituições para-eclesiásticas que nós chamamos, né? Como por exemplo outros tipos de missões, de agências missionárias e outras igrejas. Dá um exemplo mais específico, nós tivemos há 2 ou 3 domingos atrás a ilustre presença do Tomás e da Livinha, né, entre nós ali, mesmo sendo membros da Igreja Batista Maranata, vieram servir na nossa igreja, dando suporte para a nossa transmissão do culto ao vivo, devido ao bom conhecimento e experiência que eles já têm e vieram ali nos servir. Isso é lindo, que a gente possa fazer esses intercâmbios, né, de conhecimento, que a gente não se feche e entenda a nossa igreja como o único mundo de atuação no reino de Deus, quando na verdade os 4 cantos da terra pertencem a Jesus Cristo. E nós, claro, dando preferência à igreja local, mas também ampliando os nossos horizontes e buscando servir em outros ministérios. No versículo 17 ele fala a respeito de Arquipo, para que ele atentasse ao ministério que recebeu do Senhor e cumprir. Ou seja, uma igreja que estimula os seus obreiros. Uma igreja que vê o potencial de pessoas que estão ali servindo a Deus e dá a elas o suporte, o ambiente, fazem o possível para que aqueles que desejam servir ao Senhor de fato sirvam. E no versículo 18, Paulo fala para eles lembrarem das suas algemas, mostrando que uma comunidade que age efetivamente no reino de Deus
deve ter disposição para sofrer. E eu concluo esse terceiro ponto, meus irmãos. De que maneira uma comunidade prova que está engajada na obra do Evangelho quando seus membros agem efetivamente no reino de Deus. E perceba que esse agir efetivo envolve todas essas ações ministeriais de trabalho operacional, de trabalho de liderança, de estímulo, de cooperação mútua e também de perspectivas e de ações em outros ministérios e principalmente também resolver os conflitos internos. São membros que agem efetivamente, não só são pessoas que oram, não são somente pessoas que dão um bom testemunho, mas são pessoas que colocam a mão na massa. E concluindo, irmãos, esse sermão, ele está um pouco longo, porque o texto é longo. Me desculpe se eu estiver te cansando, mas vamos ficar até o final. Lembrando a ideia central dessa mensagem, que uma comunidade engajada na obra do Evangelho demonstra a supremacia de Cristo através de uma vida de oração perseverante, testemunho sábio e ação ministerial efetiva no reino de Deus, a qual ela manifesta de 3 formas. Quando ora de maneira perseverante e missional, primeiro ponto. Quando seus membros vivem de maneira sábia no mundo, ou seja, vivem de uma maneira que agrada ao Senhor, se comportando bem e se comunicando de uma maneira sábia. E quando seus membros agem efetivamente no reino de Deus. Eles põem a mão na massa, e do versículo 7 a 18 nós podemos ver várias formas como os colaboradores de Paulo colocavam a mão na massa. Oração perseverante e missional, bom testemunho e ação efetiva no reino de Deus. E eu concluo esse sermão, meus irmãos, encorajando todos nós para que possamos, como indivíduos e comunidades, expressar a supremacia de Cristo através das nossas vidas. E as perguntas que eu faço é: você vai orar mais? E você vai orar dando ação de graças, agradecendo ao Senhor e orando por missões? Você vai mudar a sua postura de oração, meu irmão? E outra, você que tem dado mau testemunho, você vai mudar de vida? Você vai de fato buscar testemunhar de Jesus Cristo através de uma vida que mostra que você serve a um Jesus que está vivo? Ou você vai continuar vivendo essa vida dupla? Se você não está vivendo uma vida dupla, essa aplicação não foi para você. E louvado seja Deus para sua vida. Mas pode ser que eu esteja falando aqui diretamente com alguém que na igreja é uma coisa e no mundo é outra. Meu irmão, mude de vida. Não brinque com fogo. As consequências serão gravíssimas, eu tenho certeza disso. Você vai mudar de vida. E a terceira pergunta que eu faço sobre o terceiro ponto é: você vai colocar a mão na massa ou não? Você vai procurar algo para fazer na igreja ou não? Você vai se envolver ou não? Você vai agir efetivamente no reino de Deus ou não? Ou vai se saciar em concluir esse ano dando a desculpa de que nós estávamos em pandemia? Não, meu irmão. Todo tempo é tempo de servir ao Senhor. Há sempre algo a ser feito. Se você está perdido em relação aos seus dons ou às demandas que a igreja precisa, procure a liderança, coloque-se à disposição, com certeza haverá algo a ser feito e Deus será glorificado nesse seu engajamento. Uma comunidade engajada na obra do Evangelho, ela demonstra a supremacia de Cristo através de uma vida de oração perseverante, testemunho sábio e ação ministerial efetiva no reino de Deus. Que nós possamos orar mais, orar bem e testemunhar de Cristo e colocarmos a mão na massa, realmente mergulharmos na obra do Evangelho para que o reino de Deus avance e nós possamos ter a bênção de participar do avanço do reino de Deus nessa terra. Porque, meus irmãos, quando Deus nos dá a chance de servirmos a Ele, isso é um privilégio. Isso é um privilégio que Ele está dando, porque nós não merecemos. Nós, pelos nossos pecados, nós não merecemos tocar nas coisas do Senhor. Porque nós somos impuros e Ele é sagrado.
e a sua obra também é sagrada. Mas por meio de Jesus Cristo, Ele nos salvou, Ele nos purificou e nos fez renascer para uma vida de boas obras. E nós podemos ter o privilégio de servir na sua seara. Então que nós não venhamos a perder essas oportunidades. E meus irmãos, e eu concluo essa mensagem e também essa série de exposições, declarando que Jesus Cristo é supremo. Declarando que Ele é aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas, redimidas e restauradas. Porque Jesus Cristo é Rei, Ele é o Senhor dos Senhores. E que nós possamos expressar o senhorio de Cristo, vivendo de uma maneira exclusivamente dedicada a Jesus. E que isso também ocorra no âmbito não somente de nós como indivíduos, mas também como uma comunidade, sendo uma igreja que expressa a supremacia de Cristo no seu viver e na maneira como existe. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é bendito. Eu glorifico o teu santo nome, Pai. O Senhor é digno de toda a honra e digno de toda a glória. Ó Pai, essa série, essa exposição foi para Ti, ó Pai. Eu dedico ela ao Senhor, ó Pai. Porque eu amo a Ti e eu amo pregar a Tua palavra. Mas eu também amo este povo a quem eu prego, Pai. E eu desejo, eu oro ao Senhor para que Cristo seja formado neles. Para que Cristo seja formado na minha vida. Para que Cristo seja formado em nós, ó Pai. Isso só será possível, ó Pai, por meio, Senhor, da transformação e da edificação das nossas vidas conforme a Tua palavra. Senhor, nós não temos a capacidade de seguirmos Colossenses. Nós não temos capacidade de vivermos, ó Pai, Colossenses de 1 a 4. Mas nós confiamos na obra do Teu Filho, ó Pai. E baseado nela, e baseado no poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, nós temos a coragem, Senhor, e a motivação e a esperança necessária para buscarmos viver Colossenses. E não só Colossenses, mas toda a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai. A nossa vida está em Tuas mãos. Nós dependemos de Ti. Nós reconhecemos quem Tu és, ó Pai. E nos colocamos no nosso devido lugar, ó Pai, de pecadores, carentes, miseráveis, mas amados por Ti. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoe, Senhor, a Tua igreja. Abençoe o trabalho da Igreja Batista da Fé, a congregação da IBFLeste. Que essa obra não pare, para que o Teu nome continue a ser glorificado, para que vidas possam ser edificadas e também salvas, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Que Deus te abençoe.